Alô, alunos do terceiro ano, aqui é a professora Camila. A gente vai falar agora sobre globalização. Vai cortar esse braço, tá? Tá. Alunos do terceiro ano, aqui é a professora Camila. A gente vai falar sobre globalização e neoliberalismo. Na aula de hoje a gente vai falar sobre globalização, as origens da globalização e sobre o que é esse mercado neoliberal. Globalização é o atual estágio do modo de produção capitalista, que é o que a gente tem hoje, né? Brasil o Ocidente aqui é o que a gente tem, produção capitalista. Período marcado pela maior conexão e interdependência entre as economias nacionais, ou seja, a informação chega muito mais rápido e tu consegue ter como se fosse mesmo povos e seus tentáculos, né? Em todas as economias e como uma afeta a outra. Sua origem está relacionada à fase, né, à época das grandes navegações. Então vamos aqui, ó. As grandes navegações e o início da mundialização. Foi com as grandes navegações, né, o advento das grandes navegações, que a gente tem um pontapé para o que a gente chama hoje de globalização. Naquela época havia uma mundialização que estava ligada a um mercado ali crescente por certas partes do mundo, vistas como capitalistas, mercantilistas ali naquela época. Então, origem da globalização. O processo de globalização ou mundialização do capitalismo tem origem com as grandes navegações do século XV. O planeta era composto por vários mundos. Tinha, naquela época das grandes navegações, as metrópoles e as colônias. E todo mundo ali fazia trocas e fazia acordos comerciais, fazia compras, né? Então, ao atingir o período informacional, o capitalismo vai entregar países e regiões do planeta no único sistema mundo. Hoje o que a gente tem é que todas as regiões do planeta eles estão como se fosse um sistema e que esse sistema interliga todos os países do mundo. Então, ó, prestem atenção, né? A gente teve um período do capitalismo comercial, das grandes navegações, que era ali século XV até mais ou menos século XVII, com que expansão colonial. Naquela época, tu tinha as colônias de exploração e colônias de povoamento, você já deve ter visto isso em história. O Brasil era colônia de exploração. E entre o capitalismo comercial e o capitalismo industrial, a gente tem o que? A Revolução Industrial, final do século XVIII, né, início do século XIX. Então, tu tem aqui o capitalismo industrial, século XIX até 1914, mais ou menos. E tu tem nesse período imperialismo europeu. Tu tem o Congresso de Berlim e a partilha da África e da Ásia, ou seja, ali sentaram, né, os donos do mundo e partilharam a África. E entre o capitalismo industrial, né, chegando ao capitalismo financeiro, tem as guerras mundiais, as duas grandes guerras mundiais. Capitalismo financeiro, que ele vai até 1945, descolonização, neocapitalismo e neoimperialismo, que a gente vive até mais ou menos os dias de hoje, né? Então vamos aqui. Emergências do neoliberalismo. O termo neoliberalismo ele começou a aparecer com mais força na literatura lá no final do século XX, final dos anos 80, como uma forma de classificar o que seria um ressurgimento do liberalismo como ideologia política e econômica internacional, né, que predominou. A ideia era que durante certo período de tempo, o liberalismo perdeu predominância para o keynesianismo, inspirado no trabalho de Keynes, que defendeu a tese de que os gastos públicos devem impulsionar a economia, especialmente em tempos de recessão. Keynes era favorável ao estado de bem-estar social. E aí vamos às ideias que a gente tem que saber.
o que é esse estado do bem social, né? O que seria esse estado do bem-estar social? Chamado de welfare state. Era um sistema econômico baseado na livre empresa, mas com acentuada participação do Estado. Então, tu tem aqui uma promoção de benefícios sociais. O que ele tinha como objetivo? Proporcionar ao conjunto dos cidadãos padrão de vida mínimo, desenvolvendo aí a produção de bens e serviços sociais, controlando o ciclo econômico e ajustando a produção, considerando aí os custos e as rendas sociais. Enquanto as empresas particulares ficavam responsáveis pelo incremento e pela realização da produção, o Estado aplica uma progressiva política fiscal, de modo que possibilite a execução de programas de moradia, saúde, educação, previdência social, que vai, acima de tudo, né, levar ao emprego. E o que seria, então, o New Deal, que a gente falou também ali, né? O New Deal, ali, depois da crise de 29, né? Depois que caiu a Bolsa de Valores, o New Deal veio para combater os efeitos da Grande Depressão. Então, essa nova política tinha como eixo central a intervenção do Estado no processo produtivo. Então, estabelecer o New Deal foi um rebuliço ali, um redemoinho que aconteceu, porque houve uma grande oposição dos industriais e dos setores conservadores da sociedade estadunidense, que acusava o governo de estar gradativamente promovendo a socialização da economia dos Estados Unidos. Vejam só, eles tinham passado aí por uma Segunda Guerra Mundial, eles estavam caminhando, né, na verdade, a Segunda Guerra Mundial, ela aconteceu até os anos 40, né, até 1945, teve o final da Segunda Guerra Mundial, mas durante a queda da Bolsa de Valores, ressurgem essas ideias. Então, tu tem aqui Keynes, que ele propõe o que deixou os liberais horrorizados. O Estado deveria ser fortalecido para poder intervir na economia, ou seja, planejar, fazer juros, essas coisas. Então, estimular a criação de empregos, aumentando os salários por meio de elevação da produtividade e adotar políticas públicas de caráter social. E aí o que se esperaria? Que esses impostos, eles inevitavelmente fariam com que os déficits públicos dessem uma mínima condição para uma vida, né, para um bem-estar social. Então aí surge a ideia de bem-estar social, estado de bem-estar social. Pautas do neoliberalismo. As pautas do neoliberalismo a gente já falou, né? Redução dos gastos públicos. Então, o governo, o Estado, deve contar com a disciplina fiscal de outras medidas, como privatizar serviços públicos, abertura comercial, liberar o comércio para outros países, investir, na verdade era investimento estrangeiro direto, ou seja, abrir filiais de empresas estrangeiras no país em desenvolvimento. Privatizar empresas estatais. No Brasil aqui a gente teve a experiência de privatizações durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, porque neles as empresas estatais foram vendidas a preços muito baixos. Desregulamentação para flexibilização econômica e trabalhista. Flexibilização das leis que regulamentam a economia, o que significa diminuir a participação do Estado na economia. Das leis trabalhistas, o que significa menos direitos para os trabalhadores. Fluxos de informação. Os fluxos de informações, né, atrelados ao poder aquisitivo.